Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A expiação seguiu o som da trombeta. Ouvintes, vejamos a importância, o significado da trombeta para Israel. A expiação seguiu o som da trombeta. Tudo que o homem necessita, já necessitou desde o Éden, foi da expiação. Isso é muito bonito. O dia da expiação seguiu a trombeta. Na mensagem A Festa das Trombetas, o profeta usa Levítico 23, versos 23 e 24. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. E será feito através do toque da trombeta. É como se comanda um exército, um pelotão, um quartel, um comando. Então, agora, nós temos dentro da mensagem A Festa das Trombetas, o paralelo que o profeta faz com o Pentecostes. É maravilhoso, sem dúvida alguma. Mas você deve notar uma coisa, que quando nós nos referimos pentecostal, Pentecoste, não se refere a esse sistema denominacional pentecostal. Pentecostal, Pentecoste ficou como evangelho, evangélico, crente. É uma expressão comum. Há evangelho, evangelhos e evangelho. Sem dúvida alguma, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Evangelho quer dizer realmente boas novas de salvação. Mas eles trazem a música com o nome de em inglês dos americanos, rock and roll, aí chama-se mais rock. Importa tudo isso, esses espíritos. E o gospel, a palavra gospel quer dizer evangelho. Música gospel, etc. Mas tudo isso deturpado. Como? Evangelho, crente, protestante, evangélico, Pentecoste, pentecostal, política e tudo mais. Então isso não tem nada a ver com esse evangelho ou esses evangelhos, esse mundo pentecostal de hoje. Mas é muito bonito o dia da expiação seguindo a trombeta. Os 50 dias das trombetas para nós simboliza quando
a trombeta soou no Pentecoste, que foram 50 dias, que é o significado de Pentecostes. 50 dias. Depois disto, então os judeus rejeitaram aquele som da trombeta. Depois de Israel caminhar sob o som da trombeta, ele passou a tomar uma atitude suicida de não reconhecer o dia e sua mensagem. O grande toque. E veio como João Batista, aquele grande som de Deus, aquela grande trombeta, não com um ministério clássico, de elite, como não poderia ser de nenhum dos profetas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali teve sempre que caracterizar a rejeição. Mas por que isso aconteceu? Sabendo eles que sob o som da trombeta, Israel só era abençoado. Ele podia entrar em descanso, fazer memória de jubilação sob aquela santa convocação. Mas então ele não pôde fazer. Exatamente por quê? As trombetas são para chamá-los de volta àquela expiação. A expiação que eles rejeitaram. Veja o porquê. E eles rejeitaram para que então nossos olhos pudessem abrir, serem abertos. Os gentios. Enquanto que seus olhos, os olhos deles, estavam fechados, foram cegados, e durante este tempo, os selos se abriram, afirma o profeta de Deus. E a trombeta soou. Para a graça ser estendida aos gentios, teria que haver rejeição da parte dos judeus, da parte de Israel. Se não houvesse a rejeição, então a graça não viria para os gentios. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus, foi estendido a nós. Agora, uma coisa que não se pode esquecer, fica parecendo assim natural. Os judeus foram cegados por causa de nós, para que a graça fosse estendida aos gentios. Tudo bem, vai se tornando um conhecimento natural. Mas nós temos que nunca nos esquecermos disto. Porque graça quer dizer amor, favor imerecido. Se eles, sob o profeta de Deus, reconheceram então que, se não for a misericórdia do Senhor, Israel teria sido consumido em todas as ocasiões, inclusive sob a gana de Hitler, Mussolini e a grande assassina. Mas a misericórdia de
para preservação. Nunca, nunca Israel seria extinto do mapa, como foi proclamado na Guerra dos 6 Dias. Nunca e jamais. Como não foi e jamais será. Porque esse é um programa de Deus. Ele não é político. Ele não é bélico. Isso não depende de poderes terrenos. Nós temos de entender que plano de Deus ninguém pode mudar. Se ele mudasse seus planos eternos, ele seria um Deus mutável, mas ele é imutável. Quem tem que mudar é o homem. Então, nós temos de lembrar, segundo o profeta, que lá no Egito o coração de Faraó foi fechado para que Israel saísse. Ele tinha que aumentar o castigo, o preço da escravidão, para que Israel clamasse por um êxodo e cresça em seu profeta, cresça em sua trombeta, no som de sua trombeta. Como que a coisa tem que ser repetida. Ali, ele endureceu o coração de Stalin, de Mussolini, de Hitler, de todos aqueles para levá-los de volta à terra prometida. E isso é relógio para os gentios. Isso é calendário para os gentios. O profeta está dizendo, você quer saber o dia? Você olha no calendário. Você quer saber a hora? Você olha no relógio. Você quer saber a hora que estamos vivendo? Olhe para Israel. Deus os levaria de volta, porque lá ele tem 144 mil eunucos. Para salvar um, salva milhares. Para salvar 144 mil, salva milhares de milhares. Isso tem que ser colocado em mente, no coração, de uma forma que não há interpretação, não há tonteria. Isso marca o tempo, informa o tempo em que estamos vivendo. Você não pode esquecer do que Deus fez. É próprio do humano. Uma mulher alcança uma pequena posição ao lado de um homem, ela cresce a crista, ela se esquece. O homem alcança um posto dado pelo povo, ele esquece. Agora vejo o que os gentios alcançaram de Deus. Mas o tempo passou, não há mais retorno. A linha divisória foi ultrapassada. O Hebreus 6 tem se cumprido à risca. Pisaram no sangue. Colocaram credos e dogmas, interpretações e ismos no lugar do sangue, o que é uma blasfêmia. Não tem perdão, não tem retorno. Teria que haver essa rejeição,
para então isso retornar para os judeus. Isso veio de lá, então tem que voltar para lá. Agora, há um tipo na Bíblia, que é José, lá no Egito, que antes dele tratar com os seus irmãos, ele, José, tipo de Cristo, recolheu a sua esposa gentílica no palácio. Então é isto que está prestes a acontecer. Estão assombrados com o efeito estufa, o aquecimento do mar, do planeta, apelando para salvar o planeta. Quem vai salvar o planeta? O planeta Terra. Quem poderá salvá-lo? Quando ele rejeitou a salvação, ele virou as costas para a salvação, virou as costas para a graça. Quem vai salvá-lo? É o fogo. Você sabe que o fogo salva. Há uns que serão salvos pelo fogo. É o fogo que salvará a natureza. É o fogo que salvará o planeta. O tirará, vai resgatar a terra das mãos desses ímpios governantes, das mãos desses cômicos de Hollywood, de Los Angeles, de televisão, de tudo quanto é desgraça, de vício, de música e tudo. O planeta vai ser resgatado, porque ele tem que ser purificado para Jesus e seu povo, sua noiva, em nome de Jesus Cristo. Aguarde, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém.